buscando um pouco a memória dessa discussão que envolveu toda a década, todo esse período pós-2000, toda a legislação brasileira, ela caminha no sentido da integração, consorciamento, né, o Estatuto das Metrópoles, os consórcios interfederativos, todo o movimento da década, a partir do ano 2000, a experiência brasileira, ela caminhou nessa direção, né, criando mecanismos institucionais, normas, leis, para uma gestão mais coletiva dessa estrutura federativa compartilhada no município de governo do Estado do governo federal. Todo esse movimento, a partir de 2000, vai nesta direção, de criar instrumentos que resolvam esta fragmentação da gestão administrativa federativa, que não dialogavam com a realidade social imposta pela construção dos grandes aglomerados urbanos. É preciso pensar políticas públicas integradas. O que é curioso aqui no Estado, e é isso que me estimulou a uma iniciativa legislativa este ano, o que é curioso no Estado do Rio Grande do Sul, é que este processo foi interrompido em 2017. Curioso é que a Assembleia, em 2016, faz um trabalho extenso nessa comissão especial. Inclusive o relator era o Thiago Silva, o deputado Thiago Silva, que volta aqui para a Assembleia. E é uma comissão que se dedicou ao tema Estatuto da Metrópole, Metroplan, aprofundando a importância desses instrumentos. E a comissão pluripartidária, enfim, ela sinalizava, em março de 2016, o aprofundamento desses instrumentos. A qualificação da Metroplan, as legislações dos consórcios, né, todo um conjunto de políticas de integração dos transportes, o transporte público metropolitano, o sistema ambiental, avançava com temas de saúde, educação, etc. Maio de 2016, portanto, a Comissão Especial desta Assembleia pluripartidária, ela avança nessa direção. O que é estranho é que em dezembro de 2016, a Assembleia colocou uma lei, o governo era governador Sartori, de extinção do Metroplan. Isso é uma daquelas coisas curiosas, né, que a gente, Jorge Branco, tem que compreender essas dinâmicas políticas. No mesmo ano, essa legislação é aprovada, em janeiro de 2017, essa legislação é sancionada e ela entra em vigor em 2017, a legislação que autoriza a extinção da Fundação Metroplan e de outras fundações pelo Poder Executivo, menos de um ano depois desta grande debate que o Parlamento Gaúcho fez sobre a Metroplan e a ideia de planejamento urbano. Por que eu digo isso? Né? A minha experiência com a Metroplan tem dois momentos muito claros. Em 2000, Jorge Branco, quando eu fui vice-governador do Estado com o Olívio Dutra, e me aproximei da Metroplan, o Jorge foi nosso diretor superintendente, me aproximei da Metroplan, razões funcionais. Eu era vice-governador do Estado, nós dialogávamos sobre esse assunto. E aprendi muito, conheci muitos de vocês, muitos que estão aqui, enfim, me envolvi muito com essa ideia da gestão metropolitana. Me aproximei muito dessa ideia de que a estrutura municipalizada não dava conta dessa realidade social nova, dessa realidade urbanística nova. Eu nasci e criei em São Leopoldo, então eu vivo profundamente a região metropolitana. Eu vivo isso aqui. Vivi a Central e a Real Rodovias aqui na região, e vivi o Rio dos Cílios, vivi o Rio Gravataí, vivi o Rio Caí, vivi o Guaíba, vivi sempre na região metropolitana em especial, e convivi com a região metropolitana. Passo o tempo, eu me dedico mais às agendas nacionais, e volto aqui como deputado estadual, e em 2023 eu retomo a relação com a Metroplan. Essas são aquelas coisas que a vida oferece. E eu retomo a relação com a Metroplan, com o Chico, com a equipe da Metroplan, a partir da discussão sobre o sistema de proteção contra enchentes em 2023, antes de maio. E a partir dessa relação fizemos várias audiências aqui na Assembleia, onde a Metroplan apresentou seus projetos contratados em 2014, o PAC 2 Dilma de 2012, os 4 grandes projetos de ampliação do sistema de proteção contra enchentes na região metropolitana. Estou falando de 2023.
essa parte aqui norte de Porto Alegre, Sarandi, Alvorada, parte sul do Gravataí, parte norte do Gravataí, Cachoeirinho, Gravataí, Vale dos Sinos, desde Igrejinha até Canoas. Nossa, bom que está aqui, um abraço para o prefeito. Eldorado do Sul, os 4 grandes projetos que a Metroplan vinha coordenando o desenvolvimento. E é um quinto projeto que é o Baixo Caí, que também é Metroplan, em janeiro de 2023. Isso é uma coisa que eu quero só registrar aqui, porque a partir da enchente, da brutal cheia de maio, eu tive a oportunidade, porque a Metroplan trabalhou, de entregar ao presidente Lula, quando ele esteve na Unicinos, junto com o ministro Rui Costa, eu entreguei em mãos para o presidente e para o ministro Rui Costa os projetos da Metroplan, sobre os 4 planejamentos adiantados já, alguns já com FEPAM e ARIMA, de ampliação dos diques da região metropolitana. E foram esses 4 projetos que eu pude entregar em mãos ao ministro Rui Costa da Casa Civil, ao presidente Lula, ali na Unicinos, que derivaram deste compromisso, que já retirou do orçamento, já constituiu um fundo na Caixa Econômica Federal de 6 bilhões e meio de reais, Fortunati, liberados para investir na ampliação do sistema de proteção contra cheias da região metropolitana. Eu conto essa história porque é uma história que mostra a importância e a dedicação de quem construiu isso. Essa história tem que ter continuidade. Eu digo isso porque cada vez mais me parece absolutamente uma realidade que se impõe, que é a necessidade de fortalecer os instrumentos de planejamento. Aliás, cada vez mais se impõe um balanço crítico dessa experiência recente que nós vivemos, aqui no Rio Grande do Sul, não só aqui, mas essa destruição das instituições públicas de planejamento. Todo e qualquer planejamento público, ele representa compromissos de gestão de continuidade. A destruição dos instrumentos de planejamento, como a Metroplan, desconstruiu responsabilidades com esses quase 4 milhões de pessoas que convivem aqui nesta região metropolitana, além de Caxias, dos dois aglomerados urbanos do litoral norte e sul. E nada foi colocado no lugar. Esse é o tema. Nada foi colocado no lugar. E a percepção que todos nós temos ao longo dos últimos anos, vocês que convivem com isso, é um negócio impressionante. Há um vazio institucional. Há um vazio em que a realidade cobra a capacidade de gestão e de intervenção pública comum e integrada, ela cobra a realidade disso no sistema de transporte público, como foi dito. É óbvio que é um esgotamento absoluto e absurdo de planejamento do sistema de transporte público da região metropolitana. Há uma extinção. A população da região metropolitana não dispõe desse direito à mobilidade fundamental que era assegurado pelo sistema de transporte, ônibus mais metrô, catamarã, etc. Mas há uma falência disso. E há uma perda de direitos e uma desintegração social da região pela ausência de políticas públicas integradoras como o transporte, que é a responsabilidade formal, inclusive, da Metroplan. A experiência dolorosa da cheias revelou isso. Nós temos uma condição natural que os rios impõem nessa região metropolitana, que é impossível pensar uma gestão municipalizada, isolada de uma gestão do sistema de controle contra cheias, que o fim da integração produzida pelo DNOS como estatal, como autarquia nacional, produziu o quê? Uma fragmentação de gestão municipalizada. Nós vivemos situações tão dramáticas e claras, como, por exemplo, uma casa de bombas que não funciona em Novo Hamburgo, lá no bairro Santo Afonso, inunda Santos Dumont e São Leopoldo. E não há um diálogo entre a prefeitura de São Leopoldo e a prefeitura de Novo Hamburgo. Situações tão absurdas que nos mostram que esse grande região metropolitana, que é verdadeiramente uma grande cidade, das relações sociais, o sujeito mora em Porto Alegre, trabalha em Canoas, mora em Esteio, estuda em São Leopoldo, no Unicinos, vai para Frevale, volta no hospital, em Esteio, São Camilo, enfim,
nós convivemos nessa grande cidade chamada região metropolitana, que tem um déficit de gestão, que são as estruturas municipalizadas que não se integram, que não dialogam, por um problema institucional, não por um político, por um problema institucional. Essas prefeituras buscam solucionar isso com experiências muito importantes de consórcios. O consórcio do Vale dos Sinos é uma experiência positiva. O Vale do Caí busca isso, o Gravataí, são consórcios onde eles buscam, com essa estrutura de consorciamento, enfrentar alguns temas, mas eles se revelam os limites. Eu acho que a experiência dessa dolorosa, da cheia, é absolutamente reveladora da necessidade de recuperar uma instituição pública forte, com capacidade de planejamento e apoio a pensar a região metropolitana. Na minha opinião, esta instituição pública, estadual forte, é a Metroplan, tem que ser preservada. Não existe outra, existe um vazio institucional. As pessoas se perguntam para onde é que vai isso tudo. A agenda ambiental é uma agenda definitiva para pensar esse planejamento. São os municípios, sim, que têm a responsabilidade da ocupação territorial e devem discutir os seus planos diretores. Mas quando se fala um plano diretor obrigatoriamente integrado por conta da proximidade geográfica, não existe distanciamento social entre as nossas cidades mais. É evidente que é uma instituição comum a todos que deve ajudar esse planejamento, e a Metroplan tem outra. A agenda ambiental, transporte, educação, saúde, a movimentação da Grampal, que é uma instituição que busca uma articulação também, é uma realidade desintegrada. A região metropolitana, e falo só dela, podia falar das outras, ela pulsa a necessidade de integração. A Grampal hoje é totalmente dedicada ao problema seríssimo dos hospitais públicos da região metropolitana, é uma expressão disso. É preciso pensar a saúde também como uma política pública integrada. Não existe separação, não os limites dos financiamentos municipalizados para uma ocupação regionalizada. É óbvio que sim. Não interessa se ele mora em Esteio, em Sapucaia, em Cardoso ou em Porto Alegre. Ele vai buscar uma unidade de saúde regionalizada. Como todos os temas que envolvem uma grande cidade chamada região metropolitana e cada vez mais. Por que eu digo tudo isso? Porque eu acho que é um aprendizado novo sobre esta ideia que há muito tempo vem sendo acumulada, que é o planejamento urbano, coletivo, comum e a necessidade de instituições com alta qualidade técnica e experiência capazes de ofertar isso às decisões da sociedade, para as suas instâncias de deliberação. Não acho, quero deixar claro, tenho feito esse debate aqui, que eventuais contratações de consultorias nacionais e internacionais, distantes da nossa realidade, resolvam esse problema. Eu não tenho uma opinião contrária à busca do conhecimento, ou do melhor conhecimento, seja lá onde ele estiver. O que a experiência mostra nos estados organizados, nas regiões organizadas, que é fundamental é que quem tem a capacidade de preservar o conhecimento acumulado, a continuidade desta acumulação, desse aprendizado, são as instituições públicas. São elas que carregam o conhecimento acumulado e preservam o conhecimento acumulado ao longo do tempo e permitem que a sociedade se utilize desse conhecimento. Uma consultoria privada, estatal de outro lugar, pode ser muito bem-vinda para aportar conhecimento, eu diria assim, a esse grande barco, essa grande instituição que é permanente. O que não dá, e que infelizmente acontece, são municípios, estados, enfim, que contratam suas consultorias, via de regra, essas consultorias solicitam informação de vocês, recebem os seus recursos e vão embora, e carregam este conhecimento, deixando as nações, os municípios, as cidades, desprovidas do conhecimento básico. Só quem acumula conhecimento são as instituições públicas, pela natureza perene que elas têm. Eu me pergunto, quer dizer, qual é o sentido que acabar com a Fundação Zoobotânica ajudou o nosso Estado? O que acabar com a Fundação Zoobotânica no momento em que a agenda ambiental é central, de compreender, de pesquisar, de acumular? O que ajudou no Estado do Rio Grande do Sul? O que tentar extinguir a Metroplan ajuda o Estado do Rio Grande do Sul? Criar uma estrutura espelho na administração direta que é desconhecida de todo mundo, ninguém sabe. Isso é correto, Chico, que tu diz.
Cadê a Metroplan? Quem é que está vendo isso? Quem é que está discutindo isso? Há um vazio total que tem que ser preenchido. Eu não quero esticar muito esse tema. Eu acho um tema decisivo para nós, brutalmente, urgentemente decisivo, porque a agenda ambiental entrou de forma pesada e veio para ficar. Nós temos cada vez mais pensar esse planejamento, inclusive a partir das bacias hidrográficas, das regiões hidrográficas. Isso impõe para nós. A Metroplan tem uma experiência, uma história, uma referência, e essas autoridades, essa respeitabilidade política e institucional, ela exige tempo e trabalho e dedicação, que vocês têm. Tudo isso eu estou dizendo porque, fazendo referência à minha fala anterior, que esse é um ato de homenagem a uma história, não é um ato do passado. Esse é um ato de referência a uma história, mas é um ato que tem que dar potência e nos estimular a pensar o futuro com a Metroplan presente. Por isso que eu, dialogando com todos vocês, muitos de vocês, apresentei um projeto aqui que revoga a autorização para a extinção da Metroplan. Simples assim. Este projeto revoga a legislação estadual que autorizou a extinção da Metroplan. E por alguma razão, se a Metroplan não foi extinta, por aqueles que queriam extinguir a Metroplan, desde 2017, alguma razão, isso tem que ser uma referência para nós. Eu não falo em céu aqui, eu não faço nenhuma crítica do ponto de vista moral. Eu imagino que as pessoas que fizeram isso, mesmo não concordando, fossem movidas pela melhor das boas intenções. Mas a vida educa. A vida tem que nos educar. E a vida no Estado nos mostrou que a extinção da Metroplan, ou a tentativa de extinção da Metroplan, se revelou um erro estratégico no Estado de Deus. E quando nós reconhecemos erros de natureza estratégica, temos tempo para reverter, façamos isso. Ou seja, a história nos mostrou desde 2017 que nada ocupou o papel da vida. Nada. Ela não foi efetivamente extinta, ela está presente, ela está pulsando, ela tem uma memória, ela tem uma capacidade de trabalho e há uma exigência maior ainda de planejamento metropolitano, mais do que nunca. E são vocês que carregam esta memória e esta história. Na minha opinião, esta estrutura estatal, institucional, esse formato jurídico que cria esta identidade de planejamento, ela, na minha opinião, é a mais eficiente, a mais adequada para cumprir essa estratégia. Eu não acho que a experiência dessa construção espelho confusa da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, ela dá conta dessa tarefa, ao contrário, ela dilui uma responsabilidade adicional. E é muito ruim a estrutura ser uma identidade própria, como vocês construíram. Por isso a minha proposta aqui é esta, de revogar os mecanismos que autorizam o governo do Estado a extinção da Metroplan. Ao mesmo tempo, essa proposta, ela cria as condições e autoriza o governo do Estado a recompor a Metroplan. Neste momento, o projeto está na Comissão de Constituição e Justiça, já há um relatório favorável do deputado Capitão Martins, favorável ao meu projeto de lei, e ele deve entrar em votação na CCJ logo. É muito importante que vocês, eu vou passar depois os nomes dos parlamentares da CCJ, Conselho de Constituição e Justiça, e é muito importante um diálogo com esses parlamentares para que a gente possa criar um ambiente político positivo aqui, de extinção das leis, dos artigos que autorizavam o Poder Executivo a extinguir a Metroplan, revogar esses artigos e autorizar que o Poder Executivo reorganize esta estrutura a partir da experiência que tem. Eu acho, encerrando aqui, que é uma realidade muito forte. Essa realidade que nós convivemos aqui na região metropolitana, não só aqui, em outras regiões metropolitanas, por conta desses impactos ambientais, sociais que nós estamos vivendo, eles nos autorizam a pensar com otimismo, deixar para trás o que não deu certo, deixar para trás o que se revelou errado, ineficiente, deixar para trás a ideia da extinção da Metroplan e iniciar uma outra fase pensando uma recuperação a partir dessas experiências e novas exigências, uma Metroplan de uma instituição forte, qualificada, potente, de apoio do planejamento urbano nas grandes regiões metropolitanas
do Rio Grande do Sul. Todos os estados fizeram isso. Quando eu digo estados, são estados nacionais e regionais. Todas as estruturas estatais, nacionais ou regionais, que foram capazes de articular recursos para um programa de desenvolvimento sustentável forte, jamais abriram mão das instituições públicas de planejamento. Jamais abriram mão de instituições estatais públicas de planejamento. Por essa razão simples, são essas instituições que carregam o conhecimento acumulado no patrimônio social. O conhecimento acumulado, né, ao longo do tempo, é fundamental para essas estruturas de planejamento. Eu queria cumprimentar vocês pelo trabalho desenvolvido até então, pela referência que vocês construíram de uma instituição altamente, com grande credibilidade e respeito, e que hoje é reivindicada por lideranças muito importantes aqui do nosso Estado, prefeitos, vereadores, lideranças comunitárias, empresas que lidam com transporte e outros temas, para enfrentar os novos desafios que nós temos pela frente, que obrigatoriamente serão melhor resolvidos no projeto de qualidade de vida do nosso povo, desde com políticas públicas integradas. E para integrar políticas públicas, é muito importante que existam instituições que estimulem esse tipo de integração. Na minha opinião, a Metroplan deverá fazer isso aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Então, muito obrigado a todos vocês, um grande abraço, parabéns pelo trabalho.